O cristão religioso. Sabe-se que para se relacionar-se com Deus, existe o caminho da graça, ou o caminho das religiões. As religiões ensinam que o relacionamento com Deus passa exclusivamente pela pessoa de Jesus Cristo e o pertencimento a uma denominação religiosa, com um conjunto de crenças, de dogmas, com preceitos e leis humanas, com estatutos, doutrinas próprias, e que se você quer se qualificar, se capacitar como alguém que agrada a Deus, que serve a Deus, que se relaciona com Deus, é necessário que você tenha esse pertencimento. A salvação deixa de ser pela graça, por meio da fé, e passa a ser salvação como pertencimento a uma igreja, a minha instituição. Porque lá tem os valores, as crenças, as doutrinas verdadeiras. Então, a salvação ela é rebaixada a uma organização humana e depois desse rebaixamento, a submissão aos líderes dessa igreja, depois desse rebaixamento, a submissão às doutrinas e aos dogmas e todo o corpo de crenças, de ensinamentos dessa igreja e, por fim, toda a submissão a esse aparato desse clérigo religioso. Se você conseguir fazer isso, você está no caminho certo. Se você sai desse pertencimento, você não tem condição de ser salvo, porque você está fora da única igreja que salva. E se você se colocou como fora da salvação, do caminho da salvação, do único meio de salvação, como você pode alcançar a vida eterna? Essa é a pergunta que se faz. Aqui nós temos os apóstolos, aqui nós temos os mandamentos, aqui nós temos os sacramentos, aqui nós temos os santos, aqui nós temos isso, aqui nós temos aquilo. Mas aonde é que está na Bíblia que ser salvo está condicionado ao pertencimento a uma organização religiosa? Ah, mas foi Jesus que fundou a nossa. Deles foram os homens, mas a nossa foi Jesus Cristo. Este é mais um argumento falacioso das religiões para tentar alienar sua mente e fazer com que você seja escravo e siga preceitos humanos. O seguir os preceitos humanos coloca você e eu numa condição de religioso. O religioso é alguém que acredita que a sua salvação está baseada nos seus méritos, porque Jesus Cristo prepara, mas cabe à ação humana essa manutenção e essa qualificação, essa preparação para que possivelmente após a morte, talvez Deus use misericórdia e dê a vida eterna a você. Na condição de ser religioso, você está em contraste com a palavra de Deus. Você não consegue se identificar com as Escrituras. E aí você se sente perdido e diz assim: se eu sair dessa igreja, não tenho salvação. Se eu não submeter ao clero dessa igreja, não tenho salvação. Se eu discordar das doutrinas dessa igreja, não tenho salvação. E agora? Para onde irei? Se só nessa igreja que tem as palavras de vida eterna. Mas Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 6, ao falar sobre a transfiguração, e foi o primeiro momento que muitos discípulos acharam duras as palavras de Jesus e começaram a abandoná-lo, que a Bíblia diz, e Jesus olha para os 12 e diz: e vocês o que dizem? Querem ir com ele também? Com aqueles que saíram e me abandonaram? Aí Simão Pedro olha para Jesus e diz: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus se qualifica, se mostra como o caminho, como a porta, o pão da vida, como a água que sacia a sede, como um único mediador entre Deus e os homens. Você acha que uma religião faz um papel intermediário para ligar você a ele? Você está errado, está equivocado. Você não está servindo a Cristo.